Alfabeto da área de redes, letra B. Então, letra B nós temos, por exemplo, broadcast. Broadcast é um método de comunicação no qual um pacote é enviado a um endereço especial e esse endereço especial significa que todos os equipamentos, dispositivos, os hosts, né, estão ligados à mesma rede, devem receber esse pacote. Então, é basicamente assim. Imaginam que este host 2 aqui deseja fazer uma descoberta na rede. Por exemplo, existe uma impressora conectada no host 4. Esse cara aqui não sabe disso, porque não está configurado o endereço da impressora aqui. Então ele vai fazer um processo de descoberta. Então ele vai fazer um que se chama na área de redes um discovery. Tá, mas aí como é que ele faz isso? Ele tem que pegar cada IP da rede e mandar. Ele teria que identificar a rede que ele está aqui e mandar, já sendo um /24, mandar para todos os endereços aqui. E como é que o switch que está aqui interpretaria isso? Um switch não entende IP. Ele não entende isso aqui. Switch entende endereço físico que cada um dos hosts tem. Então existe um endereço físico especial, que é esse aqui, ó, FFF. Então quando acontece o processo de discovery, o envio do pacote não é para um equipamento, são para todos os equipamentos da rede onde eu estou conectado. Tem duas representações em endereçamento IP para isso. Uma é o broadcast da rede onde está localizado o host originário. E outra quando eu nem IP tenho, eu posso usar esse cara aqui. Esse broadcast aqui é um broadcast especial, mas ambos endereços se transformam nesse monte de Fs aqui. O que é esse monte de Fs no switch? O que isso aqui faz aqui no switch? Quando chega esse pacote aqui com destino a FFF, o switch vai enviar para esse e para esse. E para todos os demais estiverem ativos. Claro que, o que se espera? Que somente o host que tem, por exemplo, a impressora que foi buscada aqui, e essa impressora deve ter um nome, alguma identificação, esse aqui vai responder. Então a resposta não é em broadcast, o envio é em broadcast. Isso aqui é só um exemplo do que é uma comunicação em broadcast. Isso é muito usado em redes, principalmente para serviço de descoberta. Banda. Então, quando se fala banda, está se falando de largura de banda. Então é medida a capacidade máxima de transmissão de dados de uma conexão de rede. E ela é expressa em bits por segundo. Isso é interessante porque se confunde muito a questão de largura de banda com vazão. O que é largura de banda? É a capacidade máxima que se tem. Então qual é a minha capacidade máxima de largura de banda aqui? São 10 megabits por segundo. Essa é a minha capacidade máxima que eu posso transmitir aqui. Agora, o que efetivamente eu consigo transmitir de dados? Por quê? Porque a gente tem que pensar que um pacote em redes possui um cabeçalho, que é uma parte de controle, e uma parte de dados. O que interessa para as aplicações? Os dados? Interessa são os dados. Esse cara aqui, ele tem que ser transferido também. Então, quando a gente mede quantos de dados nós transferimos, temos que descontar os quase 5% em média, aí, até mais, depende da aplicação, que a gente perde aqui. Então, se a gente for fazer uma medição lá no speed test, quanto tem de banda na minha rede? Eu contratei um link de 10 mega, mas está dando 9,7. Está ok isso aqui? Está ok? Por quê? Porque a transferência foi feita em cima de 10 mega, provavelmente. Mas esses 3 mega aqui, esses 300k na verdade, que faltaram para fechar os 10, são de cabeçalho. Então, aqui tem um exemplo também de uma medição de largura de banda.
aqui upload, aqui download. Então veja que o download aqui com bem mais quantidade de bits por segundo do que o upload, que isso é comum. Balanceamento. Então, na área de redes, balanceamento quer dizer o seguinte, que é a distribuição equilibrada da carga entre vários dispositivos, normalmente são servidores, né? Para otimizar o desempenho e evitar sobrecargas. Então, o que é basicamente? É poder usar múltiplos servidores para fazer balanceamento. Então, por exemplo, aqui se tem 2 servidores com a mesma aplicação e os clientes que vão fazer acesso podem, ora, cair num desses caras, ora, no outro desses servidores. Então, tu distribui. Quando tu tem milhares de acessos aqui, tu reduz a carga nesses serviços. É assim que funciona basicamente qualquer serviço de grande porte aí, qualquer um desses portais de notícias, qualquer um desses sites que tem uma grande quantidade de acessos nessas redes sociais, todas elas trabalham com balanceamento. E o bit error rate, o que é isso aqui? Esse é um termo bastante comum na área de redes, quando está se fazendo medições de desempenho de mídias normalmente, né? De meios físicos. Mas isso aqui é muito usado em redes sem fio. Isso aqui é a quantidade, a taxa de erro de bits que tu tens normalmente por segundo. Então qual é o efeito disso? Se tu tem, por exemplo, uma conexão de rede que apresenta alta taxa de erros, tu vai perder desempenho. Tu vai ter redução de modulação, no caso uma rede sem fio. O ideal é não ter erro nenhum, ou uma pequena taxa de erros. Quando tu aumenta a taxa de erros, e acontece quando isso? Por exemplo, quando tu fica mais longe do teu access point, né, onde tu acessa a rede sem fio, quando tu tem uma distância muito grande do teu meio físico, da origem ao destino, a tendência é que a taxa de erros aumente. E esse aumento de taxas aqui reduz a vazão, reduz quanto tu pode transferir na rede. Depois, bit e byte. Então, o que é o bit? Menor unidade de dados, representado num sistema binário, né? 0 ou 1. Então, é o ligado e desligado. E o que é o byte? O byte é um agrupamento de 8 bits. Por que existe isso aqui? Porque aqui são as unidades que foram resultantes dos dispositivos eletrônicos quando se montaram os computadores para se fazer um sistema de numeração que fosse possível ser contemplado na tecnologia que existia naquele momento, porque existiam computadores com arquitetura decimal, hexadecimal, etc. Mas o binário acabou sendo prevalecendo, na verdade. E a partir daí, todas as unidades que tratam de processamento são em cima de bits e bytes. Então a gente tem basicamente assim, para fazer um entendimento mais didático, temos um bit como uma situação em 0 ou em 1, ou ligado ou desligado, ou aberto ou fechado, depende, né? Se tu está trabalhando com transistores que tem dentro de processadores, a ser algo desse tipo. Os bytes são um conjunto de 8 bits, mas tu tem, por exemplo, um nibble, que são 4 bits. Então existem outras nomenclaturas aí para outros tipos de agrupamentos. E depois dessas medidas surgem os múltiplos, né? Então de 8 bits tu tem 1 byte. De 1024 bytes tu tem 1 kilobyte. De 1024 kilobytes tu tem 1 megabyte. Aí vai indo, né? Gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, iotabyte, certo? Nós já estamos nas casas dos iota, né? Daqui a pouco chegamos depois disso aí. Isso era uma coisa impensável anos atrás. Hoje, né, já se tem armazenamentos aí, petabytes já é quase comum, ok? O best effort. Então, melhor esforço, a tradução, né? É um tipo de serviço onde não há garantia, olha só, de qualidade ou de entrega. Então, o que eu fazendo o melhor esforço? Eu vou entregar se der.
não tem prioridade, não tem nada disso. Quem é que garante a entrega então? Olha só, nesse exemplo aqui. Temos um envio de 3 pacotes e a perda de um. Se perdeu no caminho um deles aqui. O protocolo IP, por exemplo, não tem esse controle. Então, quem é que vai garantir essa entrega aqui? Se a gente analisar as camadas de protocolo, então camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede, camada de enlace, camada física, o protocolo IP está aqui, na camada de rede. Então, quem é que garante a entrega de um pacote, ou seja, a retransmissão desse pacote perdido aqui? Seria o protocolo superior aqui, o protocolo TCP. Agora, podemos usar, por exemplo, o protocolo UDP aqui, e aí não teria entrega nenhuma. Seria um datagrama independente um do outro. Então, o melhor esforço é a base dos pacotes, na verdade, né? Então eu não tenho uma formação de um circuito, eu garanto a entrega até o final. Não, vai mandando pacote aí. Agora, se houver uma perda aqui por algum motivo, tem que haver uma retransmissão. Isso não é tratado, por exemplo, no IP. Então isso chama-se um protocolo de melhor esforço. E depois o BGP. Então o BGP é um protocolo de roteamento, então Border Gateway Protocol, que troca informações de roteamento em diferentes sistemas autônomos na internet. Então o que é um sistema autônomo? O que é essa lógica aqui? Essas trocas que acontecem aqui entre empresas, entre provedores, anunciam as redes internas, anunciam os vizinhos. Então, por exemplo, essa troca aqui está dizendo que esse roteador tem um caminho para esse outro AS aqui. Isso aqui é o núcleo da internet. Então, esse protocolo aqui é o carro-chefe da internet hoje. Tu tem um protocolo de roteamento interno dentro de um sistema autônomo, que é uma unidade única administrativa, e para esse cara sair daqui e poder conversar com os outros, ele depende desses vizinhos aqui. E essas trocas vão sendo feitas de forma dinâmica. Então o BGP é um protocolo de roteamento que atua no núcleo da internet. Depois temos backup, né? Então, cópia de segurança de dados. Essencial, né? Isso é uma coisa que acho que é de conhecimento comum. Para recuperação de dados em caso de perda, falhas, erros ou histórico também, né? Primeira coisa que vem em backup é: se eu perder meus dados. Não é se tu perder teus dados. Se tu alterar teus dados, a alteração ela tem que ser armazenada também. Então, se eu tenho um texto e eu altero ele, eu tenho que guardar a versão anterior e a versão atual. E isso que pesa mais em backup, certo? Não é só quando dá problema de falha, não. Me recupera o arquivo da semana passada, é isso que é o pior. Então tu tem um backup em vários níveis, né? Tu tem a geração dos dados, tu tem armazenamento de backup local, tu tem armazenamento de backup em nuvem, tu pode ter várias cópias e várias versões dos dados aqui. Só que o mais importante, né? Se esses dados não saem daqui e vêm para um servidor, ou do servidor não vão para um outro lugar, tu não tem redundância dos teus dados. E aí o backup é falho. Buffer. O que é o buffer? Buffer tem várias áreas onde se tem esse conceito de buffer, mas pense que é uma área de memória temporária que armazena dados durante a transferência entre dispositivos ou processos. Então, o que é basicamente na área de redes isso aqui? Tu vai encontrar onde? Em interfaces de rede. Quando chega um pacote numa interface de rede, ele é colocado em um buffer da interface. Dentro desse buffer é como se fosse uma fila. É uma área de memória. Um monte de gavetas aqui. Então os pacotes vão sendo colocados nessa fila, que é uma área de memória temporária. Por que é feito isso? Para poder organizar
Então, ordenar os pacotes. Para poder priorizar os pacotes. Então, por exemplo, poderia-se ter um pacote aqui que tem uma precedência sobre os outros, ele poderia ser colocado numa fila separada. Caso haja perdas de pacotes, poderia ter a retransmissão e aguardar até ser recebido o pacote que foi perdido e depois repassar para a aplicação na sequência certa, né? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numa rede não precisa acontecer dessa forma, né? Pode chegar o 1, o 3, depois o 2. Bom, tem que entregar para a aplicação tudo numa ordem. Então, o buffer trabalha assim também. E aqui, BBS, Bulletin Board System. Um serviço baseado em modo texto, que permite comunicação assíncrona entre usuários. Então, vejam só, assíncrona, quer dizer, as pessoas não estão online ao mesmo tempo, né? Esse cara aqui usava linha de escada, baseada em modem. Então, isso aqui é dos anos 80, início dos anos 90. Era a forma inicial, até os anos 70 tinha alguma coisa. Era a forma inicial que os donos de microcomputadores na época romântica aí da informática tinham de se comunicar um com o outro. E foi uma das principais origens, né, dos provedores de acesso à internet. Então, o modo texto, se tinha uma visão mais ou menos dessa aqui, se ligava para um desses BBS com um modem caseiro e a partir daqui se trocavam arquivos, se fazia pirataria, se fazia uso de chat, tinham jogos online, tinham leituras de materiais. Bom, não é muito diferente do que se faz hoje, certo? Claro que a interface melhorou bastante, né? Depois nós temos backbone, que é uma infraestrutura central de rede que interconecta redes menores, que proporciona alto desempenho e capacidade de transmissão de dados. Aqui tem um exemplo, um backbone da Rede Nacional de Pesquisa. Então, o que é isso aqui, na verdade? Isso aqui são enlaces de fibra, com velocidades aqui que variam dos 300 gigabits por segundo até 1 gigabit. Então, por exemplo, pegar o caso de Porto Alegre aqui. Em Porto Alegre é uma centralização, existe aqui um ponto de presença, no caso da RNP, e aqui se conectam instituições de todo o estado. O mesmo vale para qualquer um desses outros. E o tráfego vai ser evacuado a partir daqui. E tem caminhos alternativos. Então essa é a ideia de criar uma espinha dorsal aí da rede. Assim nasceu a internet também. A ARPANET foi baseada dessa forma. Então essa capilaridade que se chama, né? Então essas conexões são feitas nesses pontos que agrupam links e aqui agrupam mais outros e assim vão indo, que formam uma rede, nesse caso aqui, no nosso caso, uma rede nacional. Com enlaces internacionais, né, mas basicamente para uso interno acadêmico. Uma bridge é um dispositivo que conecta duas redes locais, que permite comunicação direta entre os dispositivos. Ou seja, uma bridge não tem roteamento. Quando se fala numa comunicação em bridge, tu está falando uma comunicação direta. Não há roteamento, então. É algo assim, ó. Host 1 para se comunicar com o host 2. Por meio de uma bridge. A faixa de endereços lógicos aqui, então a rede 192.168.0.2.1 e essa aqui 022/30, esses caras estão na mesma rede. Então o bridge é como se fosse mais ou menos um switch. Sim, dá para entender dessa forma. É como se fosse um switch, nesse caso aqui, um switch de duas portas. Vai passar tráfego direto para cá. Não tem alterações nos pacotes. Não, isso aqui não é um roteador, portanto é como se fosse um switch. Base numérica. Então, base numérica padrão na computação é o binário. Mas temos também base decimal, tem base octal, tem base hexadecimal. As mais usadas são binário e hexadecimal. Por quê? Porque a conversão entre elas é direto. A conversão é apenas um agrupamento, então é bem fácil de fazer. Por exemplo, 1, 1, 1, 1.
isso equivale a F. Essa conversão é direta. Isso aqui é hexadecimal, isso aqui é binário. Então, mostra uma tabela aqui, contando até o F, né? Claro que isso aqui segue, é uma contagem que vai seguir ao infinito. Então, tu pode representar números fracionados com binário, mesma coisa com hexadecimal, mesma coisa com decimal. Números negativos. Mas a origem mesmo na computação é o binário. Esse cara é a origem. As representações aqui são para facilitar nosso entendimento. É como se fosse uma interface, certo? Depois o BitTorrent. Isso aqui é um protocolo, ok? Às vezes as pessoas confundem BitTorrent com uma aplicação. Não, isso é um protocolo. O protocolo não tem nenhuma bandidagem, certo? Não tem nenhum problema de pirataria. Muito pelo contrário, é um protocolo extremamente eficiente para compartilhamento de arquivos peer-to-peer, ou seja, não existe um servidor central. Então tu consegue ter um desempenho extremamente alto. Aqui eu fiz um esquema para tentar explicar sucintamente qual é a ideia do torrent. Tu tens múltiplos participantes que são os que têm os pedaços dos arquivos. Então nenhum desses caras possui o arquivo completamente. Tu tem um agrupador desses caras, ou seja, essa galera toda se anuncia nesse tracker. E quem tem interesse no arquivo, vai nesse tracker e pergunta: eu quero o arquivo, sei lá, arquivo X, beleza. Esse tracker vai dizer: olha, esse host tem um pedaço, esse outro tem outro, esse aqui tem outro, conecta neles. Então, cada um desses caras manda partes, chamadas chunks. Então, imagine um arquivo de 4 GB. Cada um desses caras aqui tem 600 MB deles. O legal é que, em paralelo, são enviados esses caras. Em paralelo são enviados esses pedaços aqui. Então, teu desempenho é extremamente alto. Tu vai enxergar algo desse tipo assim. Então, ao baixar um arquivo, tu vai ter... Aqui é um arquivo só, né? Aqui tem 92 seeds, quer dizer, tem 92 caras desses aqui que tem o arquivo. Aí tem a média de velocidade aqui, o tempo, quanto já foi feito o upload. O mais legal, enquanto tu está baixando, tu baixou pedaços do arquivo aqui, se tiver mais alguém querendo baixar esse arquivo, tu vai entrar também nessa história aqui. Tu também vai ser um seed, também vai anunciar o pedaço de arquivo. E esse Pirate Bay aqui era um indexador de arquivos torrent e também era um tracker. Esse cara foi muito famoso aí. Quem não conhece, dá uma olhadinha na história do Pirate Bay, certo? Ele ficava na Noruega, se eu não me engano. Claro, aqui era pirataria pura, né? Mas vejam, protocolo não tem a ver com a pirataria, certo? Esse é um protocolo extremamente eficiente para a troca de arquivos. Bom, comunicação bidirecional. Ou seja, a capacidade de transmitir e receber ao mesmo tempo. Onde é que se vê isso? Normalmente vai se ter quando se faz uso dos métodos de full duplex e half duplex quando se faz comunicação em switches. Quando tu tem uma comunicação full duplex, tem uma transmissão bidirecional simultânea. Quando for half duplex, tu pode fazer a transmissão nos dois sentidos, só que um por vez. Então, se eu estou transmitindo, eu não recebo. Se eu estou recebendo, eu não transmito. Certo? Um bug. Então é um erro, né? Normalmente se fala isso, né? Tá bugado, tem um bug. Acho que é um termo que já ficou bem popular, né? Legal é assim, da onde surgiu isso aí, né? Qual é a origem? A origem é essa mariposa aqui. Moth. É como se fosse uma mariposa, né? Uma bruxa, não sei como é que é o nome exatamente aí. Que foi encontrada dentro de um relay. Lá na época daqueles mainframes. Certo? Então aqui foi o primeiro bug que foi encontrado.
Bug é inseto, né? Então quando se fala bug é porque esse cara aqui foi encontrado queimado, morto, dentro de um relay e parou de funcionar o computador. Então ficou aí o bug para a história. O botnet. Então o termo botnet é uma rede de dispositivos comprometidos, normalmente por algum malware, e controlados remotamente por algum atacante para realizar atividades maliciosas, normalmente com ataques distribuídos de negação de serviço, DDoS. Então é algo assim. Primeira pergunta, como é que esse atacante aqui conseguiu ter acesso a esses computadores aqui? Normalmente por envio de e-mail, por clique aqui, por baixarem arquivos piratas da internet, livros, etc. Insere-se uma aplicação nas máquinas e a partir daqui o atacante comanda essas máquinas aqui para fazer ataques a um alvo qualquer. Geralmente gerando tráfego de rede ou conexões para tornar esse cara aqui indisponível. Então isso aqui é um ataque de DDoS, né? Um ataque distribuído de negação de serviço. Então, se alguém for tentar acessar de forma legítima aqui esse servidor, não vai conseguir porque está sobrecarregado. O BSD. BSD vem de ser de Berkeley Software Distribution. Então, uma versão do sistema operacional Unix, desenvolvida na Universidade Federal da Universidade da Califórnia. Ela não é federal, ela é estadual. Que é conhecido pela sua robustez, flexibilidade e código-fonte aberto. Então, esse cara aqui não é Linux. Ele é um sistema operacional baseado em Unix. Ele é precursor, ele é anterior ao Linux. Então, BSD é uma licença de distribuição. E aí tem variações aqui, né? Tem o FreeBSD, OpenBSD, tinha o NetBSD, nem sei se existe ainda. Mas esse cara ainda continua, FreeBSD. Então ele teve, por exemplo, o TCP/IP disponibilizado inicialmente, o Firewall, PF ou IPFW, que são precursores do IP-Tables. Então esse cara aqui, muita coisa foi copiada dele no Linux. E foi usado muito por provedores lá, também na época inicial dos provedores aqui no Brasil e no mundo, né? Então isso aqui são termos do alfabeto da área de redes que começam com a letra B.